Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa sobem após forte queda da véspera, ata do Copom, varejo e mais assuntos do mercado hoje. Os índices futuros de Nova York e os mercados europeus sobem na manhã desta terça-feira, 10, em um movimento de recuperação depois de uma ampla liquidação nos últimos dias, motivada principalmente por preocupações com a inflação e o aumento das taxas de juros, que poderiam levar a uma recessão global. Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos de referência subiu para seu nível mais alto desde o final de 2018, chegando a 3%. A guerra entre russos e ucranianos continua sendo outra fonte de tensão no mercado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tentou justificar sua invasão sem precedentes da Ucrânia na segunda-feira, que foi o dia da vitória na Rússia, um dos eventos mais importantes do calendário nacional do país, marcando a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. O Ocidente estava se preparando para a invasão de nossa terra, incluindo a Crimeia, disse Putin sem fornecer evidências, de acordo com a Reuters. Ele acrescentou que a OTAN estava criando ameaças nas fronteiras da Rússia. Por aqui, atenção para a ata da última reunião do Copom, divulgada às 8 horas. Na última semana, o comitê deixou aberta a possibilidade de mais uma alta de juros, com intensidade menor, em que a ata pode ajudar a ver o quão grande essa alta dos juros pode ser. Segundo o documento, o Banco Central avalia que o aperto das condições financeiras observado na economia cria um risco de desaceleração mais intensa da atividade à frente. De acordo com a ata, diante da potencial persistência do processo inflacionário global, a posição mais contracionista da política monetária nos países avançados tem impactado as condições financeiras dos países emergentes. O comitê ressaltou que o crescimento econômico veio em linha com o que era esperado, mas o aperto das condições financeiras cria um risco de desaceleração mais forte que o antecipado nos trimestres à frente, quando seus impactos tendem a ficar mais evidentes, disse. No campo corporativo, CVC, CVSB3, Grupo SBF, SBFG3 e Telefônica, VIT3, entre outras, divulgam resultados do primeiro trimestre, após o fechamento dos mercados. Confira mais destaques. 1. Bolsas mundiais Estados Unidos. Os índices futuros dos Estados Unidos avançam após o S&P 500 cair para seu nível mais baixo em mais de um ano na véspera. O movimento baixista ocorreu quando os temores de inflação continuaram a atingir os mercados por todos os lados. As ações de tecnologia foram as mais impactadas. As ações da Meta e Alphabet caíram 3,7% e 2,8%, respectivamente. Já os papéis da Tesla caíram mais de 9%, em uma liquidação ditada por ações de crescimento de megacapitalização, à medida que investidores ficaram mais preocupados com o aumento das taxas de juros. Veja o desempenho dos mercados futuros. Dow Jones Futuro, Estados Unidos, mais 0,92%. S&P 500 Futuro, Estados Unidos, mais 1,07%. Nasdaq Futuro, Estados Unidos, mais 1,65%. Ásia. Os mercados asiáticos fecharam em baixa em sua maioria, com destaque para o recuo de 1,84% do índice Hang Seng de Hong Kong após feriado na segunda-feira. Xangai, China mais 1,06%. Nikkei, Japão, mais 0,58%. Hang Seng Index, Hong Kong, menos 1,84%. Kospi, Coreia do Sul, menos 0,55%. Europa. Os mercados europeus operam depois que os mercados regionais caíram para mínimas de 2 meses na segunda-feira, com a fuga em massa de ativos de risco devido a temores sobre a inflação. No radar de indicadores, o índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu de menos 41 pontos em abril, para menos 34,3 pontos em maio, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, pelo Instituto Alemão ZW. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a menos 44,5 pontos. Por outro lado, o índice de condições atuais medido pelo ZW piorou no mesmo período, de menos 30,8 a menos 36,5 pontos. FTSE 100, Reino Unido, mais 0,72%. DX, Alemanha, mais 1,61%. CAC 40, França, mais 1,12%. FTSE/MB, Itália, mais 1,61%. Commodities. Os preços do petróleo operam em alta nesta terça-feira,
revertendo parte das fortes quedas do dia anterior. Com os bloqueios por Covid-19 na China, um dólar forte, e os crescentes riscos de recessão alimentaram preocupações sobre as perspectivas para a demanda global. Por outro lado, a sessão é novamente de queda para o minério de ferro negociado em Dalian, com preocupações com taxas de juros mais altas e demanda ainda estagnada na China no radar. Petróleo WTI, mais 0,58%, a $103,69 o barril. Petróleo Brent, mais 0,57%, a $106,51 o barril. Minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve baixa de 4,12%, a 779,00 yuanes, o equivalente a $116,03. Bitcoin, menos 5,46% a $31.792,53. Em relação à cotação de 24 horas atrás. 2. A agenda terça começou com o IPC da FIP, 5 horas, e com o índice ZW na Alemanha e na zona do euro, 6 horas. O índice de preços ao consumidor, IPC, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 1,33% na primeira quadricemana de maio, desacelerando em relação ao ganho de 1,62% verificado em abril, segundo dados publicados nesta terça-feira, 10, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP. No Brasil, atenção para a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária Copom. Na semana passada, o BC elevou a Selic em 1 ponto percentual, e deixou a porta aberta para uma nova alta, de menor magnitude, de acordo com o comunicado que acompanhou a decisão. Segundo o documento, o Banco Central avalia que o aperto das condições financeiras observado na economia cria um risco de desaceleração mais intensa da atividade à frente. De acordo com a ata, diante da potencial persistência do processo inflacionário global, a posição mais contracionista da política monetária nos países avançados tem impactado as condições financeiras dos países emergentes. O comitê ressaltou que o crescimento econômico veio em linha com o que era esperado, mas o aperto das condições financeiras cria um risco de desaceleração mais forte que o antecipado nos trimestres à frente, quando seus impactos tendem a ficar mais evidentes, disse. Depois são divulgados dados do varejo brasileiro, 9 horas. Nos Estados Unidos, tem a variação de estoques de petróleo API, 17 horas e 30. Já à noite, serão divulgados dados da inflação na China, 22 horas e 30. Brasil 8 horas, ata do Copom 9 horas, vendas do varejo de março, com consenso Refinitiv de alta mensal de 0,4% em relação ao mês anterior, e alta de 2,05% frente ao mesmo do ano passado. Estados Unidos 17 horas e 30. Variação de estoques de petróleo, API 3. Governo vai reduzir tarifas de produtos importados para tentar frear a inflação. O governo vai reduzir a zero o imposto sobre importação de 11 produtos. Entre os itens, fazem parte alimentos da cesta básica e produtos siderúrgicos usados pela construção civil. Além disso, será reduzida em 10% a tarifa externa comum, TEC, vigente no Mercosul. Guedes defende taxar super ricos e desonerar empresas para destravar a reforma tributária no Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na última segunda-feira, 9, que o governo pode apresentar uma versão mais enxuta do projeto com a proposta de aumento do imposto de renda sobre os super ricos e redução dos impostos cobrados sobre as empresas. TSE rejeita recomendações das Forças Armadas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, enviou, nesta segunda-feira, as respostas feitas às novas sugestões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. No documento de 35 páginas, a equipe técnica do TSE defendeu a segurança das urnas eletrônicas e disse que não há sala escura de apuração dos votos. As informações são do jornal Valor. Governo estuda alívio aos caminhoneiros com correção mais frequente da tabela do frete. O governo quer uma reaproximação com os caminhoneiros e estuda novas medidas para dar um alívio no bolso desses profissionais, de olho nas eleições, informa o Globo. O tema ganhou urgência com o anúncio de mais um reajuste do diesel. Entre as propostas em estudo, está a correção mais frequente da tabela do frete, para acompanhar a correção dos combustíveis. Estão em estudo também ações para reduzir a burocracia e o custo para a categoria, como registro na ANTT, emplacamento de caminhões e emissão da carteira de habilitação, além da contribuição previdenciária sobre o frete. 4. Covid. Na última segunda-feira, 9, o Brasil registrou 59 mortes e 10.606 casos de Covid-19 em 24 horas,
Segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20 horas, a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 84, recuo de 12% em comparação com o patamar de 14 dias antes.